E hoje eu vou comentar com vocês a prova para assistente de gestão escolar da Prefeitura do município de Jaguariúna, realizado pela RBO Concursos. A prova foi composta de 25 questões, sendo 10 de língua portuguesa, 8 de matemática e 7 de conhecimentos específicos e legislação. Então, língua portuguesa, questão 1. Caminhar todos os dias ajuda idosos a envelhecerem melhor. Mesmo quem anda menos de 2 horas por semana pode sentir os benefícios da atividade. Separar um tempo para dar uma voltinha diariamente pode ajudar idosos a envelhecerem melhor, mesmo que essa caminhada não chegue a ser um exercício físico. Pelo menos é isso que mostra um estudo norte-americano realizado com mais de 140 mil pessoas. De acordo com os resultados, mesmo que os voluntários não se exercitassem de fato, os que andavam um pouquinho todos os dias, cerca de 2 horas por semana, tinham a saúde melhor e permaneceram vivos por mais tempo. Na realidade, 26% dos idosos que não possuíam esse hábito tiveram mais chances de morrer. Os estudos em relação aos benefícios das caminhadas permaneceram sólidos mesmo após os pesquisadores considerarem fatores como o tabagismo, a obesidade, as condições crônicas, incluindo diabetes e o tempo gasto sentado. Para os especialistas, a pesquisa mostra que médicos devem encorajar os pacientes a caminhar, mesmo que seja menos do que a quantidade recomendada, especialmente à medida que envelhecem, para a saúde e a longevidade, escreveram no American Journal of Preventive Medicine. A caminhada foi descrita como o exercício perfeito porque é uma ação simples, gratuita, conveniente, não requer nenhum equipamento especial ou treinamento e pode ser feita em qualquer idade, argumentam. A análise também revelou que andar por um período de tempo maior estava associado a ainda mais benefícios. Aqueles que caminharam de 2 horas e meia a 5 horas por semana eram 20% menos propensos a morrer, 30% menos probabilidades de morrer de doenças respiratórias e 9% menos chances de morrer de câncer, durante o período de estudo, em comparação com aqueles que caminharam por menos de 2 horas por semana. Esse estudo mostra que o envolvimento com a caminhada está associado ao aumento da longevidade e tem potencial para melhorar significativamente a saúde pública, relatam os cientistas. E aí foi um texto da revista Galileu. Vamos lá para a resolução. De acordo com o texto, podemos afirmar que fatores como o tabagismo, a obesidade, as condições crônicas e o tempo gasto sentado influenciam consideravelmente o benefício das caminhadas. Os estudos em relação ao benefício das caminhadas permaneceram sólidos mesmo após os pesquisadores considerarem fatores como tabagismo, obesidade, etc. Então está errado. De acordo com o texto, podemos afirmar que profissionais da saúde devem recomendar a caminhada apenas quando for possível cumprir a quantidade adequada ao exercício. Para os especialistas, a pesquisa mostra que os médicos devem encorajar os pacientes a caminhar. Então, está errada. De acordo com o texto, o estudo concluiu que há uma melhora substancial na saúde dos voluntários que andavam um pouco todos os dias, ainda que não realizassem exercícios físicos. A análise também revelou que andar por um período de tempo ainda maior estava associado a ainda mais benefícios. Está correto. De acordo com o texto, a caminhada está diretamente associada à longevidade das pessoas, apesar das dificuldades que possam existir em comparação a outros exercícios. A caminhada foi descrita como exercício perfeito porque é uma ação simples, gratuita e conveniente, não tem dificuldade nenhuma. Então está errada também. Então, a alternativa correta é a C. O estudo concluiu que há uma melhora substancial na saúde dos voluntários que andavam um pouco todos os dias, ainda que não realizassem exercícios físicos. Questão 2. A palavra grifada no texto poderia ser substituída sem prejuízo de sentido por cômodo, impertinente, nocivo ou ocioso. A palavra grifada é conveniente. É o que convém ser apropriado ou oportuno, favorável ou interessante, que ocorre de maneira oportuna, que é realizado no exato momento, desenvolvido corretamente, que alcança resultados proveitosos, que está em conformidade, mas pode ser mais correto para determinadas circunstâncias e apropriado, que se enquadra ou respeita regras, que atende às expectativas, decente ou decoroso, ou seja, tudo que é cômodo. Então a resposta alternativa a palavra grifada no texto poderia ser substituída por cômodo. Questão 3. Analise as frases a seguir quanto à ortografia. As revistas especializadas começaram a publicar seus artigos que provocavam certa controvérsia. Correta a frase. Eles trazem as marcas de um violento contato abrasivo com enormes icebergs flutuantes. Também está correta. Os primeiros dias de convalescência foram intoleráveis. O erro está aqui. Convalescência tem S. Estão em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa A1 e A2 apenas. Alternativa A. Questão 4. Assinale a alternativa em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa no que se refere à acentuação. O que se busca com a reunião é a satisfação do crédito tributário de forma mais celere. Está errado. Você fala célere. É uma proparoxítona, tá? O acento aqui no C. Então é célere.
A segunda, cobrir o cadáver com a folha de caju e a rama de algodão. Está correta. A terceira, em vez disso, na ausência de fatos reais, os repórteres começaram a exagerar. Repórteres também é outra proparoxítona. Repórteres. A última, saíram correndo em direção à porta de trás. Saíram tem acento. Então a alternativa correta é a B, cobrir o cadáver com a folha de caju e a rama de algodão. Questão 5. Robótica não é filme de Hollywood, diz Nicolelli sobre o exoesqueleto. Robô comandado por paraplégico foi mostrado na abertura da Copa de 2014, lá no Itaquerão. Corinthians EO, é lá. Equipamento transforma a força do pensamento em movimentos mecânicos. Em entrevista ao G1, o neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles comentou que inicialmente estava previsto um jovem paraplégico se levantar da cadeira de rodas, andar alguns passos e dar um chute na bola, que seria o pontapé inicial do Mundial do Brasil. Mas a estratégia foi revista após a FIFA informar que o grupo teria 29 segundos para realizar a demonstração científica. Na última quinta-feira, o voluntário Juliano Pinto, de 29 anos, deu um chute simbólico na bola da Copa usando o exoesqueleto. Na transmissão oficial, exibida por emissoras em todo o mundo, a cena durou apenas 7 segundos. O neurocientista minimizou as críticas recebidas após a rápida apresentação na Arena Corinthians. Tenham calma, não olhem para isso com comentários de futebol. Tem que conhecer tecnicamente e saber o esforço. Robótica não é filme de Hollywood, tem limitações que nós conhecemos. O limite desse trabalho foi alcançado. Os 8 pacientes atingiram um grau de proficiência e controle mental muito altos, e tudo isso será publicado, garante. Após a leitura da notícia acima, é correto afirmar que o título Robótica não é filme de Hollywood apresenta uma contraposição de concepções a respeito da robótica, de modo que os filmes de Hollywood possuem muitas limitações no uso dessa tecnologia. Está errado, os filmes de Hollywood não possuem limitações de nada na tecnologia, não é isso que ele está falando. Reitera a baixa qualidade técnica das imagens da demonstração com o exoesqueleto, depreciando a própria realização do experimento com voluntários. Estava sendo exibido em 4K, não tem nada de baixa qualidade técnica. Aponta a necessidade de maiores investimentos financeiros nas imagens da televisão para que possam valorizar as conquistas científicas na mídia. Também nada a ver, não tem nada a ver com imagem de TV, era 4K na época. Está errado também. E a D sugere que os resultados desse feito científico são muito mais complexos do que as imagens veiculadas pela televisão permitiram ver. Sim, para você chegar naquele robozinho ali, deu um trabalho. Para você chegar naquele esqueleto, são anos e anos de pesquisa científica. Então está correta a alternativa D. A alternativa D sugere que os resultados desse feito científico são muito mais complexos do que as imagens veiculadas pela televisão permitiram ver. Questão 6. Considere a frase: o neurocientista minimizou as críticas recebidas após a rápida apresentação na Arena Corinthians EO. As palavras grifadas são, respectivamente, após é uma preposição essencial de tempo e as é o artigo definido feminino singular. Então a resposta correta é a alternativa B. Artigo e preposição. Lembra, o artigo vem primeiro, é a primeira que ele está falando, e depois vem o após, que é a preposição. Tá? Não vai se confundir. Questão 7. Na oração, a água potável deve ser disponibilizada em condições higiênicas, sendo proibida a utilização de copos coletivos, há um erro de concordância nominal. O proibido é proibida. Tá? Por quê? É proibida a utilização da água potável. Então, a alternativa correta é a alternativa C, concordância nominal. Questão 8. Analise as frases a seguir quanto à concordância verbal. 8.000 euros eram quanto precisava para viajar. Tá caro, né? Ainda mais com o euro hoje em dia, né? 8.000 euros e precisava, ou seja, era. 8.000 euros era. Nisto deu 10 horas o relógio da loja. Está correto, deu 10 horas com o relógio da loja. O relógio da loja deu 10 horas. Faltava dar os últimos presentes. Faltava João, vamos supor que é o João, faltava o João dar os últimos presentes. Então o faltava tem que ser concordante com o sujeito que está oculto. Então a alternativa correta é a alternativa C, 2 e 3 apenas. Questão 9. Assinale a alternativa que preenche corretamente as respectivas lacunas abaixo quanto à concorrência de crase. Mas a proporção, aqui é uma locução conjuncional feminina, tem crase, a proporção, que a escala aumenta, aqui é um artigo definido feminino singular, diminui o consenso a respeito da ordem, locução conjuncional masculina, não tem crase, da ordem de importância dos objetivos. Então é a alternativa correta, a alternativa A. Questão 10. Assinale a alternativa
em que o termo destacado pertence à mesma classe de palavras do destaque abaixo. Você vai receber o resultado amanhã, então amanhã maiúsculo. A alternativa A está errada por quê? Não podia mais botar contra o partido. O amanhã é advérbio e o contra é uma preposição. Segundo, a conversa entre os dois raramente se tornava tão pessoal. O raramente também é um advérbio. Em especial, atenção ao parágrafo. O especial aqui é um adjetivo. Atenção especial. Alternativa D. Ouviu a batida da água contra a boia. O ouviu é um verbo. A alternativa correta é a alternativa B. A conversa entre os dois raramente se tornava tão pessoal. Questão 11. Seguindo um padrão lógico, assinale a alternativa que apresenta o valor de x. Então, 4, 24, 144, 864 e... Você vê, tem várias maneiras de você resolver esse exercício, né? A primeira é pegar, o primeiro número é 4 e o outro é 24. Então, uma diferença de 20. Não significa nada. De 24 para 100, já tem uma diferença de 120. O outro já pulou mais de 700 aqui, 720. Se você analisar rapidamente, você vai ver que tem uma diferença de 6, de multiplicação de 6. Então, 6 vezes 4, 24, 6 vezes 24, 144, vezes 6 dá 864 e vezes 6 dá x. Também tem um jeito mais bonito de resolver, que é através da fórmula da progressão geométrica. Então, AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Fazendo dessa forma, nós temos o quê? O AN vai ser o x, que vai ser o A1, 4, né? O Q, a razão, é 6, elevado ao número de elementos menos 1. Então, x é igual a 4 vezes 6 elevado a 5 menos 1. X é igual a 4 vezes 6 elevado a quarta, que é a mesma coisa que 4 vezes 6, 6, 6, 6. E vai ser x igual a 5.184, que é a alternativa D. Questão 12. O imóvel que Marta comprou por R$190 mil há 2 anos teve uma valorização de 25%. Isto é, seu valor aumentou 25%. Dessa forma, o imóvel atualmente custa. A pergunta é, quanto que custa hoje esse imóvel? O valor atual do imóvel vai ser o quê? O valor de compra do imóvel mais a valorização. Então, x, que é o valor atual, vai ser 190 mil, que é o valor de compra, mais 25% vezes 90 mil. X igual a 190 mil mais 25% sobre 100, de 190 mil. X igual a 237.500. Resposta alternativa C. Questão 13. Sara demora cerca de 2 horas para chegar ao trabalho. 2/5 desse tempo ela leva no ônibus, 3/8 desse tempo ela fica no trem e o restante ela vai caminhando. Assinale a alternativa que apresenta o tempo de caminhada de Sara. O tempo para chegar ao trabalho vai ser o quê? O tempo no ônibus, mais o tempo no trem, mais o tempo da caminhada. 2 horas é o tempo que ela demorou para chegar ao trabalho. 2/5 desse tempo, das 2 horas, foi para ir para o ônibus. E 3/8 desse tempo foi o que ela ficou no trem. E mais um x, que é quanto ela caminhou. 2 vezes 60 minutos vai ser igual a 2/5 vezes 2 vezes 60 minutos, mais 3/8 vezes 2 vezes 60 minutos, mais o x. Temos então que 120 vai ser 2/5 vezes 120, mais 3/8 vezes 120, mais x. Então, 120 é igual a 48, mais 45, mais x. X é igual a 27. Então, a resposta correta é a alternativa A, 27 minutos. Questão 14. Uma máquina produz no período da manhã 180 fraldas, no período da tarde 120 fraldas e no período da noite 90 fraldas. Estas fraldas precisam ser embaladas em pacotes que contenham a mesma quantidade e essa quantidade deverá ser a maior possível, não excedendo 35 fraldas por pacote. Então, a quantidade de fraldas por pacote será... Então, a pergunta é, quantas fraldas tem por pacote? Nós temos o máximo divisor comum para resolver isso. Então, o máximo divisor comum entre dois ou mais números reais é o maior número real, que é o fator de tais números. Então, qual é o máximo divisor comum entre 180, 120 e 90 e que não excede 35? Então, a gente monta a tabela. Então, 180, 120 e 90 dividido por 2. O resultado tem que ser sempre inteiro. Não pode sobrar resto. Então, 180 por 2 dá 90. 120 por 2 dá 60. 90 por 2 dá 45. Vamos dividir por 2 de novo. 90 por 2, 45. 60 por 2, 30. 45 por 2, 45. Não dá para dividir. Vamos dividir por 2 de novo. 45 por 2, não dá, 45. 30 por 2 dá 15. 45 por 2 dá 45. Agora, nenhum dos elementos dá para dividir por 2. A gente divide por 3, então. 45 por 3 dá 15. 15 por 3 dá 5. 45 por 3 dá 15. Dividido por 3 de novo. 15 por 3 dá 5. 5 por 3 não dá. 15 por 3 dá 5. Vamos dividir agora por 5.
Dividindo tudo por 5, vai sobrar 1. Para o máximo divisor comum, você vai pegar o quê? Cada elemento que você utilizou na divisão. Então, o 2, o 3 e o 5. E aí você vai multiplicar os três fatores. Então, 2 vezes 3 vezes 5, que vai dar 30. Resposta, alternativa C, 30 fraldas. Não excedeu os 35 aqui. Questão 15. Para a realização de um sonho, o André precisa de R$14.000. Hoje ele dispõe de R$8.000 e 2 anos para fazer esse dinheiro render. No primeiro ano, ele aplicará o dinheiro a juros simples a uma taxa de 2,5% ao mês. Para completar o montante do segundo ano, ele deverá aplicar o dinheiro a uma taxa de aproximadamente. Ele quer saber o quê? O segundo ano. Para resolver isso, nós vamos usar o conceito de juros simples. O que é o juros simples? É a modalidade de capitalização em que a taxa de juros é calculada de acordo com o capital principal. No primeiro ano nós temos juros, vai ser o quê? Capital vezes a taxa vezes o tempo. Juros é igual a 8.000 vezes 2,5% ao mês vezes 12 meses. Juros vai ser 8.000 vezes 2,5% vezes 12. Juros vai ser R$2.400. Para o segundo ano, então o capital atual vai ser o quê? O capital do primeiro ano mais os juros do primeiro ano. Então o capital atual vai ser 8.000 mais 2.400. O capital atual vai ser então 10.400. O valor necessário menos capital atual vai ser capital vezes a taxa vezes o tempo. Que vai ser o que então? 14.000 menos 10.400, que vai ser 10.400 vezes a taxa vezes 12. 3.600 vai ser 10.400 vezes a taxa vezes 12. O resultado é que a taxa é igual a 0,0288. A resposta correta vai ser a alternativa D, aproximadamente 2,9% ao mês. Questão 16. Durante uma festa de carnaval em uma praça, um vendedor ambulante vendia garrafa de água e lata de refrigerante. O valor de venda da lata de refrigerante era de R$ 5,00 e da garrafa de água R$ 3,00. Durante a festa, esse vendedor ambulante vendeu todas as 180 garrafas de água que levou e arrecadou no total de R$ 2.100. Assim foram vendidas. Como que a gente vai calcular? Então a gente faz uma tabelinha com as informações que a gente tem. Então a gente sabe que o refrigerante custava R$ 5,00, não sei qual é a quantidade nem quanto foi arrecadado. A água custava R$ 3,00, foram vendidas 180 garrafas. E eu sei que em tudo o valor obtido foi 2.100. Vou chamar esses elementos faltantes o quê? De x, y e z. X, que é o que eu quero saber, a quantidade de refrigerante vendido. Eu sei que o total da água vai ser o quê? O preço da água vezes a quantidade de água. Que vai ser R$ 3,00 vezes 180 unidades. Então eu sei que eu arrecadei com a água R$ 540. Agora o total vai ser o quê? O total do refrigerante mais o total da água. Então nós temos 2.100 vai ser igual a y mais 540. Então y vai ser 1.560. O y é o valor que eu arrecadei do refrigerante. Total do refrigerante vai ser o quê? O preço do refrigerante mais a quantidade de refrigerante, que é 1.560, será igual a 5 vezes x. X igual a 312. Resposta correta, alternativa B, 312 latas de refrigerante. Questão 17. Em uma sala de cinema que passava animação infantil, 2/3 dos ingressos foram vendidos pela modalidade de meia entrada. Se o valor arrecadado somente com os ingressos de meia entrada foi de R$ 1.350 e cada um deles foi vendido por R$ 9,00, a quantidade de ingressos totais para essa sala é de... Mesma coisa, vamos fazer a nossa tabela com as informações que temos. A gente tem que a meia entrada custa R$ 9,00, que 2/3 dos ingressos eram de meia entrada, e que o valor arrecadado com a meia entrada foi 1.350. Quer dizer, a gente não tem nada nesse exercício, mas ele quer saber quantos ingressos foram vendidos. Quantos foram vendidos ao todo? É o meu 100%. Será o meu X. Se eu sei que 2/3 foram de meia entrada, 1/3 vai ser de ingressos de inteira. Se a meia entrada custava R$ 9,00, a inteira vai custar 18. Colocando as letrinhas X, Y, Q, Z, R. A quantidade de ingressos de meia entrada vai ser o quê? O valor total da meia entrada dividido pelo preço do ingresso da meia entrada. O que R$ 1.350 vai ser dividido por 9, que é a meia entrada. Isso eu vou ter meu Y aqui. Y vai ser 150. Agora a quantidade de ingressos de meia entrada. Eu sei que elas são 2/3 do total. O total é 150, não é isso? Então, a quantidade de ingressos de inteira vai ser 1/3 do total, que vai ser o meu Q. Ó, das duas, você vê que a quantidade de inteiras vai ser 75. Agora vamos para o total de ingressos. Vai ser o quê? A quantidade de ingressos de inteira mais a quantidade de ingressos de meia entrada. Eu tenho que 75 mais 150. Vai ser meu X. X é igual a 225.
Então aqui está a tabela completa de resolução do exercício. A alternativa correta, então, é a alternativa C. Questão 18. Um prisma de base triangular tem altura igual a 8 cm e volume igual a 108 cm². A área da base desse prisma é D. O volume vai ser o quê? A área da base vezes a altura. Então, eu tenho o volume, que é 108, vai ser igual à área da base vezes a altura, que é 8. Fazendo as contas, a área da base vai ser 13,5. Então, a resposta correta é a alternativa A, 13,5 centímetros. Agora vamos para conhecimentos específicos, legislação. Questão 19. Acerca do disposto do Estatuto da Criança e do Adolescente sobre medidas específicas de proteção, analise as assertivas abaixo e, considerando V para verdadeiro e F para falso, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. O Estatuto da Criança e do Adolescente é a Lei 8069 de 1990. Está aqui, tá? No endereço do Planalto. É só você procurar na internet Estatuto da Criança e do Adolescente que já vem isso aqui, Lei 8069. A aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Isso está no artigo 100. A promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva de sua vida privada. Sim, também está lá no artigo 100. Na promoção de direitos e na proteção da criança e do adolescente deve ser dada prevalência às medidas que os mantenham ou reintegrem na sua família natural ou extensa, ou se isso não for possível, que promovam a sua integração em família adotiva. Também está no artigo 100. Os 3 itens estão corretos, são verdadeiros, então a alternativa A. Questão 20. Assinale a alternativa em desconformidade com o disposto do Estatuto da Criança e do Adolescente no que se refere à prevenção. A primeira, a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, Estados, do Distrito Federal e dos municípios. É verdadeira, está no artigo 86. Considera-se a criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Sim, essa é a definição, está logo no artigo 2º. Somente adolescente maior de 14 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, sem expressa autorização judicial. Está errada, tá? São 16 anos. Está no artigo 83. As entidades não governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva localidade. Sim, correto, está no artigo 91. Então, a alternativa que está em desconformidade com o ECA é a alternativa C, somente adolescente maior de 14 anos. Não, é 16 anos, como nós vimos. Questão 21. Assinale a alternativa correta no que se refere ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar faz parte do título 5 do Estatuto da Criança e do Adolescente. É órgão permanente autônomo jurisdicional encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos em seu estatuto. Está errada. Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal haverá no mínimo 3 conselhos tutelares como órgãos integrantes da administração pública local, composto de 3 membros. Está errado pelo artigo 132, o número é de 5. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá a presunção de idoneidade moral. Sim, está certo pelo artigo 135. E requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário não é uma atribuição do Conselho Tutelar. É sim, tá? Então está errado. Então a alternativa correta para essa questão é a alternativa C. Questão 22. No Excel, ao mesclar várias células, o que acontece? E aí ele te dá algumas opções. Vamos lá para o Excel. Eu fiz uma tabelinha aqui, então vou mesclar. Vamos, por exemplo, esses 5 primeiros itens. Cliquei no mesclar. Ele te dá uma mensagem, né? Cuidado. Pronto, ficou só a primeira linha. Número 1. Vamos uma outra aqui. Vou mesclar. Ficou só a Rita Lee. Mais uma. Mesclei. Ficou só o 4000. A resposta correta é a alternativa C. O conteúdo de uma única célula, a célula superior esquerda, aparece na célula mesclada. Questão 23. Sobre o recurso de indicadores no MS Word, analise as assertivas abaixo considerando V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a correta sequência. Pode-se inserir quantos indicadores quiser em seu documento e é possível dar a cada um nome exclusivo. Verdadeiro. Nomes de indicadores devem começar com um número. Errado. No nome dos indicadores, se precisar separar as palavras, use espaço normalmente. Também está errado. Espaço não pode ser utilizado.
Então, a alternativa correta é a alternativa B, verdadeiro, falso, falso. Questão 24. Sobre o recurso de controlar alterações no MS Word, é correto afirmar que quando está ativado, as edições ficam marcadas. Então, aqui estou no Word, tem um texto aberto. Clico em controlar alterações, somente as minhas. Ó, ele mudou aqui para revisão. Começo a digitar. Ó, vou digitando e ele vai sublinhando. Resposta correta é a alternativa D, com um sublinhado. Questão 25. No PowerPoint, é possível adicionar um ou mais slides de outro arquivo à sua apresentação, sem precisar abrir o outro arquivo. Acerca do assunto, analise as proposições abaixo. Então vamos lá para o PowerPoint. Então aqui no PowerPoint, eu tenho já um arquivo chamado apresentação, que é esse aqui que você está vendo, né? O teste e com os fogos de artifício. Bom, eu vou querer aproveitar alguma coisa que eu fiz num outro arquivo. Venho aqui na barra de início, clico aqui em reutilizar slides. Ele vai me aparecer a opção de pesquisa. Vou aqui nos meus arquivos. Eu tenho um arquivo mais antigo chamado apresentação 1. Nesse arquivo apresentação 1, um arquivo bem simples, vou inserir esse slide. Olha, inserir. Ele veio exatamente com o mesmo layout que estava na apresentação original, né? Nessa apresentação 1. Tá? É simplesmente uma cópia daquele slide. Ou seja, eu não precisei carregar arquivos, vincular arquivos. Tá? Só passei a pesquisa, está lá e tchum, cliquei aqui. Ele já está duplicado. Então, como vimos, por padrão, um slide copiado herda o design do slide após o qual você o está inserindo na apresentação de destino. Quando você importa um slide de uma apresentação para outra, ele é simplesmente uma cópia do original. E existe a opção de manter a formatação do slide que você está copiando. Então, está correto o contido nas três alternativas. A resposta correta é a alternativa D.